Entendi. Fica aí, né? Boa! Obrigado, senhor. Bom, agora sim, resolvemos o problema técnico. Peço desculpas pela demora. Mais uma vez agradeço a você que está nos assistindo de casa, o pessoal que está aqui no presencial. Agradeço ao professor Maurício Tonin pela disponibilidade, deixou a filha em casa para vir dar essa aula para a gente aqui. E não vou atrasar mais não, depois eu vou falando entre uma aula e outra, eu sempre entre um professor e outro. Tá? Mas vamos embora, porque o Toninho tem horário e porque nós temos muita coisa para falar para você. Então, bem, obrigado, meu irmão. Boa aula aí para você. Esse é o seu. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vocês estão animados? Vocês estão animadas? Estão preparados aí para o desafio do próximo final de semana? Não vai ser fácil. Essa jornada ela é longa, ela é um pouco penosa, mas ela é muito, né, gera uma satisfação muito grande lá no final. Tenho certeza que vocês estão estudando, estão se empenhando, vão conseguir alcançar os seus objetivos e ingressar nessa carreira que é, enfim, uma carreira muito boa para a gente poder trabalhar e criar os nossos filhos. E são dois que eu deixei em casa. Minha filha tem 9 meses e meu filho tem 2 anos. Então, é até bom ficar um pouco fora de casa, viu, Léo? Aquele negócio lá é agitado, né? É bem agitado. Mas assim é bom também, né? Tudo ao seu tempo. Mas, turma, vamos lá. A gente tem pouco tempo e vocês já leram o edital, vocês certamente viram que o nosso conteúdo ele é gigante, né? Ele é muito extenso. Então, a gente faz algumas opções, a gente faz algumas escolhas e torce para ter sorte. No fim das contas, é isso. A gente aqui pode ajudar vocês a resolver algumas questões e isso pode ser decisivo para a sua aprovação para a segunda fase. Eu estava comentando com o pessoal que fez o reta final na quarta-feira, que eu fui dar aula, que no concurso que eu prestei em 2008, a nota de corte foi 75 e eu fiz 76. Eu tive 1 ponto acima da nota de corte. Então, de repente, algumas questões que vocês consigam entender, pegar aqui, pode levar vocês para a segunda fase. E aí, pessoal, mesmo você estando lá mais para trás, como foi o meu caso, ralar para a segunda fase para poder chegar lá na frente nas classificações e conseguir a sua nomeação. Muito bem, então, dito isso, quem esteve conosco na quarta-feira, viram que eu fiz um resumão, uma parte do conteúdo. Hoje é o resumo do resumo, tá, pessoal? É o resumo do resumo para a gente conseguir tentar fixar alguns conceitos. E para quem não esteve conosco na quarta-feira, no reta final, sejam bem-vindos para as escolhas aqui, para a gente ver se a gente consegue ter alguma sorte no nas escolhas. Bom, o tema da minha matéria aqui, né, a minha aula é sobre o processo civil e a parte de direitos difusos e coletivos e as ações coletivas. E por que eu tenho certeza que vai cair ações coletivas? Primeiro que está tanto no edital na parte de processo civil, quanto na parte de direitos difusos e coletivos. E segundo, porque é um tema que a gente trabalha muito na advocacia pública em geral. Um tema muito importante que envolve políticas públicas e uma série de outras atividades do poder público, da administração pública. Então, isso tem que ser cobrado pelo examinador. Com certeza vai cair esse tema para vocês. Então, processo civil, muito bem. Nós temos a participação da administração pública no processo. Aliás, é bom dizer que a administração pública, o poder público, é o principal cliente do Poder Judiciário, né? Então, é o Estado sendo o principal cliente dele mesmo. Nós somos, né, os maiores litigantes da Justiça, e aí a gente tem algumas regrinhas do processo civil que se aplicam para a Fazenda Pública em juízo. No caso da previsão constitucional da advocacia pública, a gente tem previsão da AGU, a gente tem previsão das Procuradorias Gerais dos Estados e do Distrito Federal, mas a gente não tem previsão expressa das Procuradorias dos municípios na Constituição. Tá? Existe já muito tempo discussão no Congresso Nacional para fazer emenda à Constituição, para incluir as procuradorias municipais, mas, enfim, o fato é que hoje a gente não tem isso na Constituição. Mas a gente tem, trazendo aqui para a nossa realidade de São Paulo, a Lei Orgânica do Município de São Paulo,
prevendo a Procuradoria-Geral do município como órgão responsável para a consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo e a representação judicial do município, inscrição e cobrança judicial e extrajudicial da dívida ativa e o processamento dos processos relativos ao patrimônio imóvel do município, etc. Então, o PGM está na Lei Orgânica do Município. Muito bem. Partindo para o CPC, pessoal, a gente tem a previsão, aí sim, no CPC, da participação dos municípios sendo defendidos pela advocacia pública em juízo. E qual que é a regrinha que é uma prerrogativa, é bom dizer isso, não se trata de um privilégio, sim uma prerrogativa. Qual a regrinha de ouro? É a dos prazos em dobro para todas as manifestações processuais e a da intimação pessoal da Fazenda Pública através da advocacia pública. Então, isso aqui é importante. E como é que se dá essa tal dessa intimação pessoal? Pela lei, a gente tem por carga, remessa ou meio eletrônico. Na prática, a gente tem hoje todos os processos eletrônicos tramitando na justiça, a intimação, então, por meio eletrônico. E essa regrinha que eu falei do prazo em dobro, ela não vale quando houver na própria lei uma previsão específica de prazo para a Fazenda Pública. Então, um exemplo é o prazo para contestação na ação popular. A lei de ação popular prevê um prazo de 20 dias para contestação pelo poder público. Logo, esse prazo não é contado em dobro, porque nós temos uma previsão específica para a ação popular. E aí, pessoal, essa intimação por meio eletrônico não se confunde e-mail, né? Não é correio eletrônico. Então, cuidado para não cair nessa pegadinha, se tiver alguma coisa assim na prova. Não é e-mail, tá? A gente tem, então, um portal criado que é gerido pela Procuradoria, pelas Procuradorias, enfim, em conjunto, né, em convênio com o Tribunal, para a gente receber, então, as citações e as intimações através desse portal. E aí, a gente começa a contar os prazos para as manifestações do município. Lembrando então, que essas intimações, elas ocorrem no dia em que for feita a consulta eletrônica ou quando decorrido o prazo de 10 dias corridos, contados da data do envio da notificação através desse portal eletrônico. Isso está previsto na Lei 11.419 de 2006, artigo 5º e seus parágrafos. Lá estão, então, a forma de contagem dos prazos através desse portal eletrônico. Muito bem. Mais uma característica muito importante para os processos envolvendo a Fazenda Pública é a regra da prescrição. Como é que funciona, então, a prescrição em favor da Fazenda Pública? Então, a gente tem o decreto 20.910 de 1932, é quase centenário, né, esse decreto, e também o decreto-lei 4.597 de 1942. Como é que funciona a regrinha aqui, pessoal? As dívidas, né, quando a gente fala em dívidas, ou seja, quando a Fazenda Pública é demandada em juízo, a regra geral então é prescrição em 5 anos. União, Estado, Distrito Federal e também para os municípios. 5 anos contados da data do ato ou do fato que originar, então, essa pretensão. E aí, uma ressalva que eu faço para vocês. No Código Civil, pessoal, vocês vão ver qual que é o prazo de indenização do Código Civil. 3 anos. O que a Fazenda Pública tentou fazer na Justiça? Tentou ver se colava. Opa, se for indenização, é 3 anos. Mas não. O STJ já decidiu que prevalece o prazo de 5 anos dessa legislação específica envolvendo a Fazenda Pública, tá? Tema 553 do STJ, prazo quinquenal. E no caso da desapropriação indireta, que é quando o poder público pega um imóvel de um particular sem se utilizar do procedimento legal da desapropriação, e aí
proprietário, que civil privado de sua propriedade, vai ingressar na justiça pedindo a indenização por essa desapropriação indireta. O prazo, então, aqui é de 10 anos nessa hipótese. Lembrando que, pessoal, algumas pretensões em face da fazenda pública são imprescritíveis, ok? Algumas delas aqui para a gente lembrar. Ação por alegação de perseguição, tortura e prisão por motivos políticos, imprescritível. Isso foi comum na época de ditadura aqui no Brasil, e até hoje existem algumas ações pedindo indenização sobre esses fatos, e aí há um entendimento do STJ que isso é imprescritível. Beleza, falei do prazo da prescrição para ajuizar uma pretensão em face da fazenda pública. O camarada entrou com essa ação e ganhou. Qual que é o prazo para execução? O mesmo, tá, pessoal? 5 anos também para a execução, o cumprimento da sentença, contados do trânsito em julgado dessa decisão. Então, é o mesmo prazo, isso é uma jurisprudência antiga do STF, a súmula 150. Ainda falando sobre prescrição, pessoal, é bom a gente fazer uma distinção do que é as relações de trato sucessivo da prescrição do fundo do direito. Isso é uma questãozinha boa para cair e para quem não estiver atento, quem não estiver vindo hoje no aulão aqui da véspera, errar, certo? Então, vamos lá. A gente tem a súmula 85 do STJ, que trata justamente das relações de trato sucessivo. Nas relações de trato sucessivo, em que a fazenda pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, ou seja, quando não houver um ato administrativo indeferindo um pedido deste interessado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Então, nos casos de relações de trato sucessivo, eu posso entrar com essa ação a qualquer momento, só que aquilo que tiver a mais de 5 anos do ingresso dessa ação vai estar prescrito. Isso não se confunde, pessoal, com a prescrição do fundo do direito. A existência de lei ou ato de efeitos concretos afasta esta súmula do STJ de trato sucessivo, certo? É a chamada prescrição do fundo do direito após o prazo de 5 anos. Então, jurisprudência pacífica do STJ. Por exemplo, uma lei municipal que suprime vantagem ou gratificação de um servidor público, de uma carreira, né, de um dos servidores públicos, ela possui efeito concreto. Portanto, a suspensão do pagamento desses valores no holerite desses servidores é mero reflexo desse ato, não sendo, portanto, a chamada relação de trato sucessivo. Então, passados 5 anos dessa lei, que tirou uma vantagem que o servidor tinha, e ele quiser questionar, discutir a validade dessa lei, ele tem 5 anos para fazer isso. Passados 5 anos, tchau, tchau. A gente ganha essa ação na justiça. A gente, fazenda pública, vocês muito em breve também. Beleza, turma? Maravilha. Vamos seguir aqui. Vamos falar um pouquinho sobre um tema que pode cair, que é bacana para o nosso bolso, os honorários advocatícios. A gente tem uma regra do artigo 85 do CPC, disciplinando os honorários advocatícios do processo civil, os honorários de sucumbência, e a gente tem uma regrinha maravilhosa, graças a Deus, que prevê expressamente que os advogados têm direito de receber os honorários advocatícios, no parágrafo 19 desse dispositivo, nos termos da lei, tá certo? Então, a gente precisa de uma lei do ente, do município, do estado, da União, prevendo que esses advogados públicos têm direito a receber os honorários advocatícios, e essa previsão está respaldada aqui no CPC. Houve uma tentativa, tá, no Ministério Público Federal, de questionar a constitucionalidade dessa previsão, a qual foi afastada pelo Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade e, consequentemente, o STF reconheceu a constitucionalidade do recebimento de honorários de sucumbência pelos advogados públicos, vírgula, observado o teto constitucional.
Então, mesmo na distribuição dos honorários advocatícios, é preciso observar o teto constitucional no olerite, no pagamento dos vencimentos dos procuradores. Tudo bem, pessoal? Maravilha. Também sobre esse tema dos honorários, uma questão que pode cair, foi julgada recentemente pelo STJ, é sobre a aplicação, a fixação equitativa dos honorários advocatícios pelo juiz para as causas de elevado valor. Então, como é que funciona? A gente tem uma regra no CPC, parágrafo 8º desse dispositivo, que diz o seguinte, ó, essas causas em que for inestimável ou irrisório o valor da causa, ou proveito econômico, aí o juizão pode aplicar um critério equitativo, né, por equidade, para fixar os honorários. Então, uma ação de valor de, vamos supor, de R$1.000, o juiz pode fixar os honorários de acordo com as características desta causa, ao invés de fixar aquela tabelinha de 10% a 20%, e, em relação à fazenda pública, aqueles parâmetros regressivos de porcentagem. Tá? A discussão que existia é, eu posso aplicar esse critério de equidade para as ações de alto valor? Então, a fazenda pública ingressa com trocentas mil execuções fiscais, sem ter efetivamente a capacidade de controlar a validade e a segurança que tem nesses créditos que foram escritos na dívida ativa. Muitas vezes acontece isso, você está lá no batidão do dia a dia, trocentas mil execuções fiscais, bom, você tem lá uma execução fiscal de 1 milhão, 10 milhões, 500 milhões, e que muitas vezes aquela ação está micada, tá certo? Vamos resumir aqui a conversa. Supondo que, então, a justiça reconheça que não que aquele valor não deve ser cobrado, que aquele título ele é inválido. Poderia aplicar, então, aqui o CPC de forma equitativa? Não. O STJ decidiu que esta regra só se aplica para as causas de valor inestimável ou irrisório. Não se aplica a regra da equidade para as causas de elevado valor. Beleza? Tema 1076 dos recursos repetitivos do STJ. Por falar em recursos repetitivos, meus caros e minhas caras, uma coisa legal de cair na nossa escola, sobretudo considerando que não tem esse recurso desde 2014, e o CPC é de 2015, e entrou em vigor em 2016. Então, tem algumas novidades do CPC, que já não são mais novidades, mas para o nosso curso pode ser, que são as técnicas dos julgamentos repetitivos. Bem que recurso especial e extraordinário repetitivo já tinha antes, mas tem um mecanismo novo, que é o tal do IRDR, incidente de resolução de demandas repetitivas. Pode ser que caia alguma questãozinha sobre esse assunto aqui. Tanto no IRDR quanto no RESP e no REST repetitivos, nós podemos ter o julgamento para que o tribunal vai decidir uma questão de direito material ou processual, que pela técnica que foi criada, esse precedente, né, esse julgamento, será utilizado, será aplicado em todos os outros processos que tramitarem na justiça sobre aquele mesmo assunto, que já estão em andamento, inclusive os futuros. Então, isso é uma técnica muito interessante para lidar com demandas de massa. Nós temos muitas demandas de massa, sobretudo com o poder público. As ações de servidores públicos são um belíssimo exemplo disso. Ações repetitivas, muitas ações repetitivas com o mesmo assunto, que podem ser resolvidas, então, através de um incidente como esse. Então, o que dispõe os artigos 976 e seguintes do CPC? Eles tratam do IRDR. Quais que são, então, os requisitos do IRDR, meus caros e minhas caras? Simultaneamente, efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma matéria unicamente de direito, eu não vou discutir questão fática aqui, tá? E também risco de ofensa à isonomia e segurança jurídica. Então, justamente para você evitar decisões conflitantes, contraditórias, né? Por que meu vizinho ganhou uma ação e eu, com a mesma ação, perdi? É aquela discussão que os processualistas adoram fazer, né? E entre os quais eu me incluo, porque, aliás, não disse isso no começo. Eu sou mestre e doutor em processo civil pela USP, adoro estudar processo civil, e a gente, quando estuda processo, a gente discute muito isso, né? O tal do processo civil de resultados. Por que o vizinho ganhou e o do andar de baixo perdeu? Então, esses mecanismos estão aqui para isso.
No IRDR, pessoal, o Ministério Público ele deve obrigatoriamente participar. Então, ele vai intervir obrigatoriamente no IRDR. Há uma regrinha que diz o seguinte, ó, se este tema do IRDR você pode protocolar, que você pode instaurar em qualquer tribunal, se essa questão já estiver afetada lá em Brasília, nos tribunais superiores, aí não é cabível o IRDR, tá bom? Então, quem vai julgar são os nossos ministros e ministras dos tribunais superiores. E um outro detalhezinho, pessoal, não serão exigidas custas no IRDR. Esse é o tipo de coisa que às vezes cai numa das alternativas da sua questão, você já sabe. Se alguma delas falar que tem custas no IRDR, você já cortou, você fala, tá errado. E aí, meus amigos, julgado esse incidente, então, aquele precedente será aplicado para todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre essa idêntica matéria. E também aos casos futuros, aqueles que forem protocolados posteriormente à adoção dessa técnica. Tudo bem, pessoal? Uma coisa interessante, da decisão do IRDR, por exemplo, aqui no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, é cabível tanto recurso especial quanto recurso extraordinário, com a diferença que, diferentemente da regra geral do recurso especial e extraordinário, esse recurso terá efeito suspensivo e também já está presumida a repercussão geral desta matéria. Então, você não vai precisar comprovar a repercussão geral. Um detalhe, pessoal, este dispositivo aqui, do jeito que ele está hoje, ele fala apenas da repercussão geral. Mas nós temos, hoje em dia, o requisito da relevância da questão federal infraconstitucional. É um novo requisito que foi criado para o recurso especial, que ele ainda não foi regulamentado por lei, mas ele já está na Constituição Federal. Então, esse é um teminha talvez bacana para cair. No ano passado, em julho do ano passado, foi promulgada a Emenda Constitucional 125 de 2002, que incluiu lá no artigo 105 os parágrafos 2º e 3º, que prevê essa emenda. No recurso especial, o recorrente deve demonstrar a relevância das questões de direito federal e infraconstitucional discutidas no caso. É uma regra que foi criada, então, pelo legislador derivado constituinte, semelhante à regra que foi criada para a repercussão geral do recurso extraordinário. Mas por que isso foi enfiado isso na Constituição? Porque os ministros da STJ também estão cansados, né? Estão abarrotados de processos, eles querem menos processos. Então, foi criado mais um filtro para o recurso especial, que é o da questão, ou melhor, da relevância da questão federal. E aí, pessoal, 2/3 dos membros do tribunal vão ter que se manifestar contrariamente à existência da relevância para que esse recurso não seja admitido. Isso ainda vai ter que ser regulamentado por lei. Então, isso está valendo já, pessoal? Não. Pode ser que caia alguma coisa nesse sentido aí. Já existe na Constituição Federal, não existe lei federal regulamentando ainda esse dispositivo, portanto, quem está interpondo recurso especial no seu dia a dia ainda não está precisando incluir aqui essa comprovação da relevância do recurso especial. Beleza? Muito bem. Bom, vamos falar de alguns pontos pontuais, algumas questões pontuais que podem ser demandadas na prova de vocês. Entre elas está a ação de reintegração de posse. E essa é uma ação que é bastante manejada no município, inclusive pelo próprio Poder Público Municipal como autor das ações de reintegração de posse. Nos casos em que nós temos, então, imóveis ocupados por famílias, coletivos, né? Ocupações coletivas, pessoas de alta vulnerabilidade, baixa renda, etc., nós tivemos, durante a pandemia, um fator muito relevante que pode ser, de repente, cobrado na prova de vocês, que é justamente uma decisão e uma arguição de descumprimento de um preceito fundamental no STF, uma ADPF, a ADPF 828, que foi ajuizada justamente para suspender as ordens de reintegração de posse nessas hipóteses. E houve uma decisão liminar justamente suspendendo todas as decisões de reintegração de posse, lembrando, algumas condições. Primeiro, são essas ocupações coletivas, e segundo, elas têm que ser anteriores à
pandemia. Aquelas ocupações que ocorreram posteriormente à pandemia não estão abrangidas pela decisão, e, portanto, poderia sim haver reintegração de posse. Beleza? Então, essa é uma decisão importante do ministro Barroso, que suspendeu todas essas integrações de posse, e isso teve vigência até outubro de 2022. Então, a gente teve mais de 2 anos, praticamente, aí, sem nenhuma integração de posse sendo cumprida na cidade, na verdade, em todo o Brasil. E aí, finalmente, foi, então, criado um regime de transição. E o STF determinou, então, que todos os tribunais criassem uma comissão de conflitos fundiários para, então, fazer a análise do caso a caso, com inspeções judiciais e audiências de mediação, justamente para evitar, enfim, as reintegrações conflituosas que são muito indesejadas, inclusive envolvendo crianças, idosos, pessoas doentes, etc., etc. Então, a gente tem hoje, então, esse regime aqui, instituído pelo STF no âmbito dessa ação. Os tribunais já estão adaptados a isso, constituíram já, aqueles que ainda não tinham, constituíram estes grupos aí de discussão, que devem envolver, inclusive, o Ministério Público e Defensoria Pública, e o Poder Público Municipal, obviamente, para poder discutir caso a caso dessas ocupações, dessas reintegrações de posse em ocupações coletivas, beleza? Muito bem, então fiquem atentos aí que isso pode ser cobrado. Vamos passar mais um passo à frente aqui, e aí, estou controlando o tempo aqui, mas, Léo, quando chegar, estiver faltando um pouquinho, aí você me encanta aí. Pessoal, como é que funciona cumprimento de sentença em face da Fazenda Pública? Vamos lá, a gente pode ter obrigações, decisões judiciais determinando o cumprimento de obrigações de fazer, não fazer, entregar coisa aí, pagar quantia. Como é que funciona isso em relação especificamente à Fazenda Pública? Obrigações de fazer, não fazer e entregar coisa é o mesmo procedimento existente no CPC para qualquer outro particular. Não há nenhuma diferenciação em relação ao procedimento em face da Fazenda Pública. A diferença que existe, todo mundo já está habituado com isso, é em relação à obrigação de pagar quantia. Isso porque os bens da Fazenda Pública, os bens públicos, são impenhoráveis, tá? Então, é por isso que o artigo 100 da Constituição, os artigos 534, 535 do CPC, dicas, sugiro vocês darem uma lidinha nesses artigos, beleza? 534, 535, antes de fazer a prova no domingo, eles prevêem especificamente a obrigação de pagar a quantia com a regra do precatório. A regra do precatório é a regra do pagamento de quantia pela Fazenda Pública. O município de São Paulo, pessoal, demora atualmente cerca de 15 anos para pagar o precatório. Então, a pessoa, coitada, ficou lá 10, 15 anos para conseguir finalmente o trânsito julgado de uma ação, ganhou, aí ela vai ficar mais 15 anos na fila. É verdade que existe os editais de conciliação precatórios, que aí qualquer pessoa que tenha um precatório, mesmo que tenha sido lançado este ano, ela pode aderir a esse edital, desde que ela aceite o deságio proposto pelo poder público. Então, é uma conciliação por adesão, que aí você consegue, com um descontinho, receber o seu dinheiro mais rapidamente. Beleza? Uma dica, hein? Não se esqueçam, pessoal. A regra do cumprimento de sentença contra qualquer pessoa, a gente tem aquela multa dos 10% se não for pago no prazo de 10 dias, certo? Isso não se aplica para a Fazenda Pública. Não se aplica a multa do artigo 523, parágrafo 1º do CPC, justamente porque a Fazenda Pública não pode pagar assim que executado. Beleza? Muito bem. Uma regrinha recente também que foi alterada, que pode ser cobrada aí de alguma forma para vocês, é justamente como que é feito o cálculo da atualização destes valores devidos pela Fazenda Pública em decorrência de uma condenação judicial. Em 2021, final de 2021, foi editada uma emenda constitucional, é a 113 de 2021, para mudar a regra da atualização da dívida Fazenda Pública. Qual que é a nova regra, pessoal? Taxa Selic, e exclusivamente taxa Selic. Então, você não soma Selic com IPCA, você não soma Selic com a taxa referencial, é só a taxa Selic. Mas você tem, então, uma regra de transição.
Então, o cálculo dessas dívidas anteriormente à Constituição seguem as mesmas regras existentes, inclusive com previsão de julgamentos pelo Supremo e pelo STJ. Então, você tem lá o 0,5% ao mês, mais a TR. E aí você tem, a partir, então, de dezembro de 2021, a aplicação da taxa Selic. Tudo bem, pessoal? Muito bem. Vamos falar um pouquinho agora sobre a tutela de urgência contra a Fazenda Pública. É cabível uma decisão liminar, né, uma decisão de tutela provisória contra o poder público? Em regra, sim. Muitos gostariam que não, né? Muitos administradores públicos, muitos até advogados públicos gostariam que não, porque dá trabalho, né? Dá trabalho para a gente ter que revogar essas decisões. Mas a regra qual que é? A regra é que sim. Mas existem algumas exceções. Existem algumas vedações legais, e aí eu cito aqui algumas leis que eu já pedi para o pessoal do Reta Final, eu vou pedir para vocês também, por favor, tenham uma lidinha nessas leis antes da prova no domingo, tá beleza? Estamos falando das leis 8.437 de 1992, estamos falando da lei 9.9494 de 97, a qual foi declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, na ADC número 4, e, por que não, também dar uma olhadinha no mandado de segurança, na lei do mandado de segurança, até porque o parágrafo 5º do artigo 7º da lei do mandado de segurança, que era aquele que previa uma oitiva prévia obrigatória do Poder Público para a concessão da liminar pelo juiz, foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Beleza? Então, na ADI 4.296, o Supremo falou, não. Parágrafo 2º do artigo 7º e também do artigo 22, que é o que dispõe sobre o mandado de segurança coletivo, foram declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal. Tudo bem, pessoal? Mas, temos algumas vedações que estão valendo, tá? Algumas vedações que estão valendo aqui, ó. Uma delas é, quando tiver por finalidade, né, a demanda em face da Fazenda Pública, tiver por finalidade reclassificação ou equiparação de servidores públicos, ou a concessão de aumento ou extensão de vantagens, exatamente porque o recurso de apelação e remessa necessária tem efeito suspensivo. Você vai fazer uma pergunta? Beleza, então vamos lá. O servidor público entrou com uma ação contra o município, querendo uma reclassificação, uma equiparação, não pode ter tutela provisória aqui. Não pode ter tutela de urgência, ok? Só ao final, se ele ganhar essa ação, aí ele vai ter, então, incrementado isso no seu holerite e vai poder cobrar os valores passados. Outra situação de vedação, quando impugnado no primeiro grau, ato de autoridade sujeita, na via do mandado de segurança, a competência originária do tribunal. Outra hipótese, quando a medida esgotar no todo ou em parte o objeto da ação. Então, se essa tutela provisória esgota o objeto da ação, não pode também ser conferida em face da Fazenda Pública. E também para compensação de créditos tributários ou previdenciários. Compensação de créditos tributários também não. Beleza, pessoal? Então, fica a dica para vocês aí darem uma estudada nessas leis que eu mencionei antes da prova. E supondo que essa autora que conseguiu essa tutela provisória contra a Fazenda Pública, o advogado público está diante dessa decisão, ele precisa, de alguma forma, cassar essa decisão. Quais são os meios existentes, cabíveis, para a gente revogar, né, impugnar esta decisão? Nós podemos, primeiro, entrar com recurso de agravo de instrumento. Nós temos também o mecanismo do pedido de suspensão de liminar para o presidente do tribunal, que é um mecanismo muito interessante e muitas vezes efetivo para a gente conseguir impugnar essas decisões. E se a gente estiver trabalhando numa questão com súmula vinculante ou mesmo precedente obrigatório nos termos da legislação, isso cabe à reclamação. Então, dependendo da hipótese, a gente pode até entrar com essas 3 medidas, tá legal? Essas 3 medidas, inclusive, podem ser interpostas simultaneamente, e aí você vai, assim que você conseguir uma, né, assim que você conseguir a decisão favorável em uma, aí você desiste das outras, e aí você fica com essa decisão favorável ao seu cliente, que no caso é toda a coletividade. É bonito falar assim, né, Léo? Eu me emociono no domingo que a gente faz, né? Eu me emociono.
Eu também me emociono muitas vezes. Às vezes a gente fala assim, acho que a gente não está tão certo aqui, né? Mas mesmo quando a gente ganha, é legal. Aliás, já se acostumem com isso. Se é advogado público, é muitas vezes trabalhar para alguma coisa. Não sei se a gente está tão certo aqui. Ricardo, você falou de processória. Eu fui chefe de setor de processória da prefeitura por 5 anos. Assim, eu tirava igreja, corrupção, igreja, olha, eu já tive várias, já vi várias. E para uma vez, já puxa verde, eu do Palmeiras. Você fica vendo coisa por baixo, verdade? Qual a satisfação do pessoal fazer isso? Mas se eu tirar a mancha verde, e estava feliz da vida até que uma senhora veio que trabalhava na Argentina. Estou super deixando sem emprego. Assim, acho assim, não sabe fazer o quê? A gente tem que tentar um pouquinho. Mas foi bom tirar a torcida do Palmeiras lá. Foi bom. Bom, mesmo assim não adiantou muito. Mancha Verde é campeã reiteradamente do Carnaval Paulistano. O dinheiro da é verdade, né? Ter presidentes bilionários fez toda a diferença, né? O São Paulo Nobre e a Leila, só bilionário no Palmeiras, graças a Deus. Valeu, pessoal. Meu amigo. Se a gente começar a falar de futebol aqui, é melhor mudar o assunto. Turma, mudando de assunto, então, vamos falar um pouquinho sobre os meios alternativos de solução de conflitos e depois nós vamos entrar nas ações coletivas para poder eu cumprir com o meu tempo aqui e entregar para o Léo. Pessoal, a gente tem, tanto no edital, quanto uma prática muito presente hoje nas fazendas públicas em geral, sobretudo no município de São Paulo. Aliás, essa é a minha atuação hoje profissional no município, que é o fomento à desjudicialização, autocomposição, celebração de acordos, participação em procedimentos de mediação, etc. Isso pode ser questionado, se não na primeira fase, na segunda fase, até porque a gente pode ser perguntado em TAC, pode ser perguntado de diversas formas essa questão. É cabível solução consensual de conflitos? Sim, sim. E a gente tem feito muito isso. E quem minimamente leu o Facebook viu que ano passado a gente fez um acordo de 25 bilhões do Campo de Marte com a União. Então, vejam, o poder público dos dois lados. O município de São Paulo, de um lado, a União, do outro lado, um acordo que resolveu um processo que tinha mais de 60 anos tramitando na Justiça, no valor de 25 bilhões. Então, pode, pessoal, pode. Claro que cada caso é um caso. Nesse especificamente que eu estou mencionando, houve uma autorização legislativa específica para a sua celebração. Mas, em geral, a gente pode celebrar acordos, sim, porque a gente tem diversas previsões legais, desde o Código de Processo Civil, a própria lei de mediação, dentre outras normas legais, estabelecendo possibilidade de celebração de acordos para o encerramento de litígios envolvendo o poder público. Inclusive, também, a previsão na lei de arbitragem, previsão expressa da possibilidade do poder público se utilizar desse meio de solução de conflitos. Então, primeira coisa, para a gente passar para frente. O que pode ser objeto de acordo, pessoal? É praticamente tudo. Porque a lei diz que tudo que os conflitos que envolverem direitos disponíveis ou direitos indisponíveis que admitam transação podem ser resolvidos por acordo. A gente tem algumas poucas hipóteses na lei dizendo que não é cabível a isso. Até pouco tempo atrás, a gente dava como exemplo a lei de improbidade, que existia uma previsão expressa na lei de improbidade, dizendo que não era cabível acordo ou transação. Até isso não existe mais. A lei de improbidade foi alterada para poder prever expressamente o acordo de não persecução civil. Então, quer dizer, gente, é cabível sim, desde que seja observada a legalidade, desde que haja uma vantajosidade para a administração pública, desde que isso seja feito no processo administrativo, etc., etc., você consegue, sim, fazer os acordos. Nesses casos envolvendo direitos indisponíveis que admitam transação, um exemplo, reparação de dano ao meio ambiente, exige-se, como regra geral, oitiva do Ministério Público e subsequente homologação judicial. Parênteses, essa regra que eu acabei de falar para vocês, ela não se aplica para o TAC, o termo de ajustamento de conduta, justamente porque o TAC, pela própria lei, ele não precisa de validação, ou melhor, de homologação judicial para ser válido. Ele é um título executivo extrajudicial e ele é válido mesmo envolvendo direitos indisponíveis que admitam transação. Tudo bem, pessoal? Muito bem. Algumas palavrinhas rápidas aqui para falar sobre a arbitragem. Pessoal, a arbitragem é um bem privado sobre os conflitos que as partes escolhem para fugir do judiciário. Não quero perder tempo na justiça,
não quero que o meu caso seja julgado por um juiz generalista. Eu quero que esse meu conflito seja julgado por especialistas nessa matéria, um procedimento mais célere e mais flexível. Então, as partes escolhem ir para a arbitragem. Eu estou falando aqui de 99% de conflitos relacionados a relações contratuais, inclusive envolvendo o poder público. Então, isso é muito comum nos contratos de concessão, contratos de parceria público-privadas. A gente tem aquelas cláusulas de arbitragem, até porque a própria iniciativa privada, os investidores que investem muito quando celebram esses contratos com o poder público, eles exigem esses mecanismos de solução de conflitos. Então, o meio privado, a sentença arbitral, ela possui a mesma eficácia da sentença judicial e contra ela não é cabível nenhum recurso, não cabe recurso, só cabe a ação anulatória nas hipóteses da lei de arbitragem. Tudo bem? Beleza, pessoal. Como eu estou com o meu tempo muito corrido aqui, eu vou passar agora, então, para falar rapidamente com vocês sobre a ação coletiva. As coletivas, vamos voar aqui para tentar, de repente, matar algumas questões para vocês. Primeira coisa, pessoal, nem toda ação civil pública é uma ação coletiva. E nem toda ação coletiva é uma ação civil pública. Isso porque existem ações civis públicas, por exemplo, que o Ministério Público ingressa em favor de uma pessoa exclusivamente. É uma ação tipicamente individual. Mas, por se tratar de um direito indisponível, a titularidade do Ministério Público para ingressar com esse tipo de ação, isso não é uma ação coletiva. Da mesma forma, nem toda ação coletiva é uma ação civil pública. Sim, existe a ação popular, existe a ação coletiva do Código de Defesa do Consumidor, enfim, mas muitas delas são pelo rito da Lei de Ação Civil Pública, que a gente vai falar daqui a pouquinho. O que é muito importante para a gente caracterizar uma ação como uma ação coletiva? A gente tem que ter como causa de pedir desta ação um direito coletivo. E quando eu falo em direito coletivo, aí a gente tem os direitos difusos, os coletivos estricto sensu e os individuais homogêneos. Pessoal, estão lá no artigo 81, parágrafo único do CDC, que eu gostaria também que vocês dessem uma lidinha neles, nesse artigo, antes de ir para a prova no domingo. Qual é o assim chamado microsistema processual coletivo? A gente tem hoje várias leizinhas que juntas, reunidas, formam um microsistema processual coletivo. Eu estou falando da Lei de Ação Popular, que é de 65, eu estou falando da própria Constituição Federal de 88 também, eu estou falando da Lei de Ação Civil Pública, o Código de Defesa do Consumidor, a Lei de Mandado de Segurança, na parte do Mandado de Segurança Coletivo, e aí, além disso, o ECA, o Estatuto do Idoso, a Lei de Improbidade Administrativa e, de forma coordenada aqui também, o Código de Processo Civil de 2015. Tudo bem, pessoal? Então, esse microsistema, ele é sempre aplicado, no caso concreto de uma ação coletiva, e somente se não houver previsão em uma dessas leis do microsistema que eu acabei de mencionar, aí é que se socorre do Código de Processo Civil para aplicar, então, uma das suas disposições. Tudo bem? Então, a gente vai sempre buscar, nessas leis que eu acabei de mencionar para vocês, as soluções para os processos coletivos. E a ação popular, falando um pouquinho sobre a ação popular, ela possui fundamento constitucional, pessoal. Artigo 5º, inciso 73 da Constituição, prevê que qualquer cidadão, e aí vamos lembrar, como que a gente faz para comprovar a situação de cidadão? Tem que ser um eleitor, ele tem que estar no gozo dos seus direitos políticos, então ele vai ter que juntar o título de eleitor na sua petição inicial. Qualquer cidadão é parte legítima para a procuração popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, a moralidade administrativa, meio ambiente, patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada a má-fé, isento de custas judiciais e dos ônus de sucumbência. Então, se esse autor entrou com ação popular e perdeu, ele não vai ter que pagar custas e não vai ter que pagar honorários advocatícios de sucumbência, exceto se comprovada má-fé. Isso é justamente para evitar aquelas ações oportunistas e de perseguição política que pode acontecer, sobretudo no Brasil, que a criatividade das pessoas é gigantesca, certo? Na ação popular,
o Ministério Público sempre vai atuar como fiscal da ordem jurídica. Na ação civil pública também. A diferença é que na ação civil pública, o MP pode ser autor, tá certo? Então, quando ele não for autor na ação civil pública, o MP vai atuar como fiscal da ordem jurídica. Não poderá, então, ele defender os atos impugnados, nem mesmo os autores desse ato. Ele pode se manifestar dizendo que não considera ilegal o ato. Ele não pode defender o ato nem aquelas pessoas envolvidas no processo. Tem uma situação muito interessante da lei de ação popular, pessoal, que é o seguinte: a pessoa jurídica de direito público, ela pode, ao ser citada na ação popular, decidir ficar no polo ativo da ação. Então, ela, analisando o processo, falou, realmente, aqui, acho que esse autor popular tem razão. E aí, o poder público adere ao polo ativo da ação para poder constar como autor da ação. Beleza? Então, essa é uma característica interessante que, se cair na prova, vocês já sabem, né? O poder público jamais poderá figurar como autor na ação popular. Opa, ele pode nessa hipótese aqui. Tá certo? Muito bem. Vamos passar um pouquinho aqui, porque o meu tempo já está esgotando. O Léo já está começando a ficar nervoso ali. Vamos lá. A coisa julgada. Como é que funciona a coisa julgada da ação popular? Pessoal, artigo 18. Secundum eventum probationis. Sentença terá eficácia erga omnes, contra todos, exceto no caso de haver sido a ação julgada improcedente por deficiência de prova. Por isso que a gente fala segundo eventum probationis. Neste caso, da insuficiência de prova, qualquer outro cidadão poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, desde que com nova prova. Agora, se tiver sido julgado improcedente com suficiência de prova, não cabe mais nenhuma outra ação popular com aquele mesmo fundamento, qualquer que seja o cidadão autor desta ação. Muito bem, o prazo específico de prescrição na lei de ação popular. Artigo 21, pessoal, 5 anos. 5 anos para entrar com a ação popular, lembrando que na ação popular ambiental, imprescritível, tá bom? E para a execução da sentença condenatória na ação popular, mesmo prazo de 5 anos a contar do trânsito em julgado. Muito bem, vamos falar um pouquinho da lei da ação civil pública. A ação civil pública também está prevista na Constituição, mas diferentemente da ação popular, que está lá no artigo 5º, que a gente acabou de ver, ela está inserida nas competências do Ministério Público. Então, está lá no artigo 129, inciso 3º da Constituição, a previsão da ação civil pública, a qual foi regulamentada pela Lei 7.347 de 1985. E é aqui, pessoal, que a gente realmente tem uma ampla abrangência de direitos difusos e coletivos que podem ser tutelados, então, pelas ações coletivas. Se a gente for ver lá, então, quais são os direitos que podem ser tutelados por intermédio da ação popular, no artigo 1º, primeiro que a gente já sabe que é possível a ação civil pública tanto para a responsabilidade por danos patrimoniais, quanto também para danos morais. E relativos aos seguintes direitos difusos e coletivos. Aí vem meio ambiente, consumidor, bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. E aí o inciso 4º, pessoal, que foi inserido em 1990 pelo Código, pela lei que instituiu o Código de Defesa do Consumidor, ela fala a qualquer outro interesse difuso ou coletivo. Então, pessoal, qualquer direito difuso ou coletivo pode ser tutelado por ação coletiva. Tudo bem? Tranquilo aqui? E aí a gente tem algumas ressalvas do parágrafo único deste artigo 1º, que é, não pode ação civil pública, pretensões envolvendo tributos. Então, se você quer discutir tributos, você tem que contratar advogado tributarista e gastar muito dinheiro. Alguém conhece advogado tributarista baratinho? Não existe, né? É tipo palio conversível. Já viu um palio conversível? Já viu advogado tributarista que cobra baratinho? Não pode tributo, contribuições previdenciárias, que também são tributos, o FGTS ou outros fundos também na ação civil pública. Posso discutir inconstitucionalidade de lei na ação civil pública? Posso discutir inconstitucionalidade de lei na ação popular? Resposta, sim, desde que esse não seja o pedido principal da ação.
ele seja, então, na verdade, uma causa incidental no controle difuso de constitucionalidade. Não pode ser o objeto único do pedido, porque isso seria, na verdade, somente passível de controle pela ação direta de inconstitucionalidade, que aí a gente tem outros legitimados, outros requisitos, outras competências aí. Beleza? Maravilha. Prescrição da ação civil pública, ela é imprescritível nos casos de dano ao erário. Então, pessoal, isso aqui, ó, é bom para cair na prova, hein? Dano ao erário é imprescritível na ação civil pública, discussão sobre dano ao erário. Também é imprescritível a ação civil pública que discute o direito à reparação de danos ambientais. Isso também está sedimentado na jurisprudência, tá bom? Nos outros casos, em geral, então, prevalece a regra de 5 anos, aplicando-se o microsistema, porque a gente busca essa regra na Lei de Ação Popular, que prevê lá no artigo 21, justamente o prazo de 5 anos. Mesmo prazo também para a execução de uma sentença condenatória na ação civil pública. Beleza? Contados do trânsito em julgado dessa gloriosa sentença condenatória. Pessoal, uma questão muito bonita para cair na prova, isso aí vai ser muito legal para a gente responder, eu tenho certeza que vocês vão acertar, é a discussão de políticas públicas em ação civil. E isso, turma, é muito recorrente na Fazenda Pública, municipal, estadual, federal, e aqui no município de São Paulo, a gente tem muitos atores muito ativos, né? Ministério Público, Defensoria Pública, sociedade civil organizada. Então, a gente tem muitas ações civis públicas envolvendo a discussão de políticas públicas na justiça, que dá muito trabalho para nós na Procuradoria e, graças, né, nós teremos muitos colegas aí em breve para poder nos ajudar. Qual que é a regrinha de cabimento do controle judicial de políticas públicas pela justiça, né? Primeiro, respeito pela administração pública do mínimo existencial. Então, se estivermos falando do mínimo existencial, que é a dignidade da pessoa humana, direito à saúde, então aí entra medicamentos, procedimentos médicos, etc. Mínimo existencial, não é para fazer nada de luxo aqui, nenhum supérfluo. 2, a razoabilidade da pretensão em face do poder público. Então, é a necessidade, a adequação e a proporcionalidade em sentido estrito daquele pedido específico. Então, isso pode ser utilizado em demandas de saúde, na qual o autor ele pleiteia um determinado tratamento, sendo que existem outros que podem ser igualmente eficazes, muito mais baratos. Então, opa, a gente vai pedir o indeferimento desse pedido principal aqui, tá certo? Porque ele não é razoável dentro do contexto no qual ele é solicitado. E a gente tem a gloriosa reserva do possível, que é ônus do poder público demonstrar, comprovar que não tem o quê? Din-din para pagar esse pedido, né? Para cumprir com a eventual decisão judicial nesse caso. Então, a gente tem esses três requisitos. Ampla aceitação pela jurisprudência acerca da possibilidade da ação civil pública nessas hipóteses. Tudo bem? Muito bem, tá bom. Então, vamos falar um pouquinho agora, pessoal, sobre... Vamos pular o TAC aqui, que infelizmente não vou ter tempo. Vamos falar um pouquinho sobre a legitimidade, e aí eu vou entregar para o Léo com 1 hora depois que a gente começou a minha fala aqui. Quem são os legitimados para entrar com a ação civil pública? A pessoa física pode entrar com a ação civil pública? Não. O cidadão pode entrar com a ação civil pública? Não. Ele pode entrar com a ação popular, que é outra legislação. A gente já viu, são outras características da ação. Certo? Quem são os legitimados aqui? O MP, Defensoria Pública, União, Estado, Distrito Federal e municípios. Então, o município pode ser autor, sim, de ação civil pública, certo? Autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de economia mista. Então, essas entidades da administração indireta de direito público ou de direito privado também. E associação que, concomitantemente, esteja constituída há pelo menos 1 ano, e que inclua nas suas finalidades institucionais a proteção daqueles direitos envolvidos na demanda específica, patrimônio público social, meio ambiente, consumidor, ordem econômica, etc, etc, etc. Como eu disse, o MP, se não for ele mesmo autor, e, parênteses, normalmente ele é o autor, né, o MP
não sei se existem estudos, dados sobre isso, mas eu diria com tranquilidade que é o maior autor, realmente, das ações civis públicas. Se não for o autor, ele vai participar como fiscal da lei, né? Fiscal da ordem jurídica. Tudo bem, pessoal? Vamos lá. Vamos passar aqui, rapidamente, aqui para a gente falar alguns pontos que eu falei. Essa legitimidade desses autores que eu acabei de mencionar para vocês é a chamada legitimidade extraordinária, ou seja, é a substituição processual, porque esses autores atuam em nome próprio para defender direito de outras pessoas, certo? O MP não está, quando atua numa ação civil pública, pedindo tutela dos seus próprios direitos. Não, está pedindo tutela, vai depender do caso concreto, de toda a sociedade ou de alguma coletividade, dependendo do direito concreto, né? No caso concreto que está sendo demandado na justiça. E, no caso das associações, pessoal, a gente tem o controle da representatividade adequada, ou também assim chamada de pertinência temática. Isso está previsto tanto na lei, quanto também possibilidade de controle judicial, que é o que a gente chama de controle op legis e controle op iudicis. O op legis é aquilo que já está na lei. Eu acabei de falar para vocês quais são os requisitos. Pelo menos um ano de Constituição e as finalidades aquelas previstas na lei. E o op iudicis, o juizão vai olhar no caso concreto e ver se aquela entidade que entrou com a ação, se ela realmente cumpre os requisitos da lei. A mesma coisa se o Ministério Público, mesmo quando é um Ministério Público, se existe um interesse social nas ações envolvendo direitos individuais homogêneos. Se não houver esse controle, esse interesse social para a demanda, o MP não será legitimado nesse caso específico. Vou citar aqui 3, então, súmulas do STJ envolvendo a legitimidade do Ministério Público. 329, o MP tem legitimidade para propor ação civil pública em defesa do patrimônio público. Ok? 601, MP tem legitimidade ativa para atuar na defesa de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos dos consumidores, ainda que decorrentes da prestação de serviço público. E 643 do STF, MP tem legitimidade para promover ação civil pública, cujo fundamento seja a ilegalidade de reajuste de mensalidades escolares. Tudo bem? E o município, se ele for autor de uma ação civil pública, ele pode entrar com uma ação civil pública em qualquer hipótese, qualquer tipo de ação? Não. O critério deve existir um interesse direto do município, do Estado, da União, do Distrito Federal, assim como autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista, um interesse direto naquele caso levado ao juízo. Tudo bem? Além desses legitimados que eu falei, cuidado para não cair em pegadinha. A OAB também tem legitimidade para entrar com ação civil pública e sem restrição temática, tá? Porque a lei da OAB, né, a lei do Estatuto da OAB, possui uma previsão expressa atribuindo legitimidade para a OAB ingressar com a ação civil pública. Então, se tiver essa pegadinha lá no seu concurso, vocês não vão cair, certo? A OAB vocês já sabem que pode sim entrar com a ação. Bom, eu vou selecionar aqui talvez mais um assunto aqui, Léo, porque o meu tempo já está aqui praticamente estourado. Então, deixa eu só conferir aqui qual que vai ser o tema que eu vou escolher. E aí, a gente vai... eu vou falar sobre isso aqui mesmo. Seguinte, pessoal. A associação, ela pode atuar de 2 formas distintas na ação civil pública. Então, a associação, ela pode entrar com uma ação para tutelar direitos difusos e coletivos de uma forma geral. Por exemplo, o IDEC, que é uma associação de defesa dos consumidores, pode entrar com uma ação civil pública por conta de uma propaganda enganosa ou abusiva que está sendo veiculada nos meios de televisão. Interesse claramente difuso, tá certo? A gente não tem aí, então, os benefícios de uma eventual sentença neste caso não é apenas aos associados do IDEC, é a toda a coletividade. E, de um outro lado, a associação pode entrar com uma ação coletiva para tutelar os direitos dos seus associados exclusivamente. Vamos dizer, por exemplo, no caso da Associação dos Procuradores do Município de Itaboraí. Ela entra com uma ação na Justiça contra o município de Itaboraí para tutelar direito dos
procuradores do município de Itaboraí. Então, ela está atuando, neste caso, como representante dos procuradores, né, dos seus associados, melhor dizendo, e não como substituta processual naquela hipótese de legitimidade extraordinária, tá bom? Então, fiquem atentos a isso, até porque os requisitos, eles são diferentes. Então, vocês vão ler a Lei 9494 que eu pedi para vocês, o artigo 2º-A dessa lei já foi declarado constitucional pelo Supremo. Então, se tiver na hipótese de representação, você precisa, primeiro, juntar uma ata de uma assembleia que autorizou previamente o ingresso daquela ação. E segundo, só vão se valer de eventual sentença de procedência aqueles que residam na data da propositura da ação no âmbito de competência territorial do órgão prolator. São duas restrições que existem aqui. Lembre-se que, para o mandado de segurança coletivo, essa mesma associação poderia ingressar com um mandado de segurança coletivo sem essas restrições. Esse artigo não se aplica para o mandado de segurança coletivo. Então, se for uma questão que pode ser discutida por mandado de segurança, que, lembrando, ele tem um rito mais enxuto, não permite dilação probatória, é melhor entrar com a MS, isso pensando do ponto de vista da associação, tá certo? Porque aí você não tem, então, essas restrições do artigo 2º-A. Pessoal, acho que o meu tempo já esgotou. Eu poderia ficar com vocês até às 11 aqui, e aí a gente poderia terminar o nosso assunto. Mas, como não vai dar, tomara que aquilo que a gente falou até aqui caia no domingo, né? Se não, obviamente, se não tudo, pelo menos aí algumas questões, né, Léo? Que a gente possa ajudar vocês a ter sucesso. Bom descanso, é aquilo que eu falei. Descansem bem, se alimentem bem e foco. Falei na quarta, não falei hoje. Foco total na hora de fazer a prova, hein? Não vai ficar pensando no jogo do Corinthians, que nem o Léo lá, fala, poxa, meu time não tá bom. Tá... Não, foco na prova, hein, pessoal? Foco que vocês vão conseguir o objetivo de vocês. Até a próxima, então. Valeu, gente. Tchau, tchau. Obrigado, Maurício. Só que senão não tem futebol. Verdade. Deixa eu cancelar aqui o compartilhamento. Murilo. As pessoas de casa não sabem. Tá gravando, né? E aí, gente? Boa noite. Pessoal que está em casa me vendo, pessoal daqui. Vocês estão me ouvindo bem? Eu estava muito ansioso para estar aqui hoje, de verdade. Eu não dormi direito essa noite. Não é o meu primeiro concurso como coordenador de curso. Eu dou aula já há mais de 20 anos, mas é um dos mais importantes. Mas é um dos mais importantes, porque é a primeira vez que a gente, sem apoio de ninguém, só eu e a Patrícia, porque nos outros a gente tinha parceiros, tinha o pessoal do Dogma, tinha o pessoal do FMB, tinha o pessoal do Marcato, coordenei todos esses cursos. Mas é a primeira vez que eu e a Patrícia resolvemos tocar sozinho o negócio e assim, estou muito feliz com a forma como a coisa está se desenvolvendo. Meus caros, eu vou falar muito de direito com vocês aqui, eu vou atrasar com certeza, já aparecido é o próximo professor, mas eu vou atrasar, não vai ter jeito. Entre um professor e outro, eu sempre vou entrar, e eu queria começar, antes de falar de direito, falar um pouquinho sobre o aspecto psicológico da prova com vocês. Para quem não sabe, eu também tenho formação de psicoterapeuta, né? O que eu não faço, né? Eu sou o pai do Cris, como minha filha diz, né? Eu faço tudo um pouquinho. E a verdade é que eu tenho percebido, tem alunos que já estão comigo há um bom tempo, que já prestaram o último PGM há décadas praticamente atrás, tem alunos que estão chegando agora, mas o que eu tenho percebido é que o pessoal que está batendo na trave, que não vai para a segunda fase, não tem ido, muitas vezes, mais pelo aspecto psicológico, mais pelo problema de cabeça, de ansiedade, de pilha, do que pela matéria em si. Matéria você tem em qualquer lugar. O que eu vou falar hoje aqui, tem, se você pegar no site, eu vou falar de repercussão geral. Se você pegar o site do STF, você vai ter lá as teses de repercussão geral. O que eu vou falar de direito administrativo, direito político, está no livro, no meu, inclusive. Né? Nós vamos sortear, inclusive, mais final, um dos meus livros para vocês. O que define a aprovação é o tripé. Estudo, claro, evidente. Se você estudar, não dá para garantir que você vai passar. Se você não estudar, eu garanto que você não passa. Não tem jeito. Não tem aquele cara que fala, fui bem, fiz 90% da prova, mas só deu uma ali. Não existe. Você sabe disso, né? E nesses
de olho na vaga, que concurso, tal, não sei o que, ele sempre põe lá, né? Tem os caras comentando. É a coisa mais tóxica e nociva que existe, são esses fóruns de concurseiro, né? Porque o cara põe lá que ele não estudou nada, mas... E aí ele põe uma teoria da inversão repercutiva da personalidade própria do ente público municipal. Aí eu nunca ouvi falar disso. Eu inventei agora, também não existe. Calma, não se desespere, inventei agora. Peguei um monte de nome na cabeça. Mas tem cara que faz isso. Então, estudo, a cabeça tem que estar legal e o físico tem que estar legal. Tá? Fazer prova de concurso é uma maratona. Você vai ficar 4 horas sentado, concentrada, lá sofrendo, numa cadeira que é muito menos confortável do que vocês estão sentados hoje. Né? Então, você tem que cuidar disso. Por isso que é importante, e a gente optou por fazer a aula na sexta e não no sábado, para que você possa descansar amanhã. Tudo bem que o tiro saiu um pouco pela culatra, porque 2 professores mandaram aula que vocês vão ter que acabar assistindo amanhã mesmo. O Levinho acabou de mandar mais uma aula dele, inclusive, de ambiental. A gente vai colocar vocês já receberam os links da minha página do YouTube, né? Então, a gente vai colocar lá essa outra aula de ambiental também do Levinho. Mas a ideia é que você amanhã faça o mínimo possível, que esteja bem para a hora da prova. O lado físico é fácil, é descansar o máximo que der, se alimentar bem, não comer nada de muito diferente para não ter piriri na hora da prova e vai tranquilo. Não leva chocolate, leva uma bolachinha. Chocolate é legal porque dá energia, come antes. Mas se levar lá, se tiver calor, acho que não vai dar calor porque nós somos um frio do cacete em São Paulo, mas se tiver calor e derreter, é uma bosta. Acredite em mim que eu já passei por isso. Fui abrir o chocolate na prova do MP e começou a escorrer o chocolate na minha mão. E aquele desespero de ter que ir no banheiro e largar a prova ali. Evita estresse para a tua vida. Leva coisa fácil, leva tempo social, leva um suquinho, uma água de preferência e bora para frente. Então, a parte física não tem muito o que fazer essa hora. Você já devia ter se preparado antes, né? Ter ido para academia, tá bem e tal, mas como eu sei que vocês estão estudando, você acha que a vida para e ela não para prestar concurso, vamos deixar isso de lado. Eu quero falar um pouquinho, antes de entrar, mas 2 minutinhos mesmo, sobre a parte psicológica de vocês. O que acontece, meus caras? Deixa eu deixar aqui minhas anotações, porque senão eu me perco. Eu sou o professor Doris, você sabe disso. Eu tenho perda de memória recente, eu começo um assunto e não lembro por que comecei ele. O problema mais comum, nesse momento de véspera de prova, a prova depois de amanhã, tá aí, eu sei que eu falo isso, você fica com frio na barriga, é essa ansiedade que vem. Tá? E aí Freud explica. Freud explica que a ansiedade ela tem basicamente para vocês aqui 3 causas. Né? Ela vem da insegurança. A insegurança ela é gerada por 3 causas diferentes e aí você se enquadra onde você se enquadra. Eu não estou fazendo terapia individual aqui. Né? Cada um de vocês vai ter que entender o que eu estou falando e trazer para si aquilo que for aproveitado. Primeiro, tem a questão da onipotência. Né? Um grupo de pessoas, no qual eu me incluo, né, se acha onipotente. Né? A gente se acha um pouco Deus, a gente acha que a gente pode tudo, que a gente é capaz de tudo. Só que, no fundo, essa onipotência ela te gera uma puta insegurança, porque, no fundo, você sabe que você não é capaz de tudo. Você acha que você vai chegar na prova e vai se gabaritar a prova. Mas, no fundo, você sabe que você não vai. E isso te gera um turbilhão de emoções, sensações que te dá essa puta ansiedade para a hora da prova. E, literalmente, quem sofre desse mal, da onipotência, trava na hora da prova. Né? Solução para isso. Solução para isso é você pensar que você não pode tudo. Você pensar que você não tem obrigação de porra nenhuma. Né? Você ter estudado muito até aqui não te dá nem a garantia de aprovação, e muito menos a obrigação de passar nessa prova. Você não tem nenhuma obrigação. Só tem a obrigação de fazer o seu melhor. De dar o máximo que você puder. De não desistir da prova. De brigar com ela até o final. Brigar por cada questão dela. Essa é a tua obrigação. O resto é consequência. O resto é desdobramento. Tomara que seja favorável. Pode não ser. E aí tem outro concurso. PGE já vai abrir. Nós vamos mostrar curso PGE segunda-feira. Né? A vida não acaba porque você está prestando concurso. A vida continua porque você está prestando concurso. E quanto antes você entender isso, mais fácil vai ser para você fazer essa prova. Ou qualquer outra prova que liga na tua frente. Tá? Então, esse é o primeiro grupo de pessoas que sofrem muito com ansiedade, são os onipotentes, como eu sou. Eu me incluo nesse grupo. Né? Tem o segundo grupo, que é o pessoal que teve problema, e aí, sem julgar ninguém, a culpa não é de ninguém, a culpa vem de pai, vem de mãe, vem de histórico, vem de vivência, mas só aquelas pessoas que não têm amor próprio, tem baixa autoestima, baixo amor próprio. Esse cara, essa mulher, ele vai sentir necessariamente essa ansiedade, esse medo, essa fraqueza, esse desespero, essa sensação de que não pode nada, que é o inverso da onipotência, a impotência. É aquela sensação de que eu não sirvo pra porra nenhuma, eu estudei, eu não aprendi merda nenhuma. E aí, meu amigo, minha amiga, o conselho que eu tenho que te dar é o seguinte, presta atenção, porque assim, todo problema psíquico, toda doença mental, ela ou psicológica, está vinculada à falta de aderência à realidade. Estou falando como psicanalista para vocês, mas não quero ser muito chato, mas eu tenho que tocar nesse ponto com vocês. É falta de aderência à realidade. O psicopata ele não adere à realidade, ele vive num mundo que é só dele. O narcisista, como eu sou, vive num mundo também que é só dele, ele descola da realidade.
Um se acha muito melhor que a realidade, outro se acha muito pior do que a realidade, e a gente vai construindo um castelo de areia que parece ser gigante e, na verdade, está tudo aqui dentro da nossa cabeça. Faça aderência à realidade. Você não é nem o melhor ou a melhor candidata do mundo e está muito longe de ser o pior. Você está estudando, você está fazendo o que é possível. Né? Então, nessa hora de véspera de prova, é hora de deixar um pouco de lado esse medo, esse temor e falar assim, olha, sabe, foda-se, a tecla mais importante de todos os teclados da sua vida. Foda-se. Faz o que você puder. E se não der, foda-se, não, você já tem, cara. Eu pensava isso quando eu ia chegar numa mulher muito bonita, dar uma chavecada lá, o não eu já tenho. Eu falo isso agora porque eu pensava, pô, eu quero mais tímido do mundo quando era adolescente. Mas o não você já tem. Você já está aqui mesmo. O que pior vai acontecer com você? Vai continuar onde você está. E se você olhar todas as coisas boas que tem na sua vida, talvez não estejam tão ruins assim. Claro que pode ser melhor. Claro que o salário de 30 e tantos mil vai te ajudar muito a realizar sonhos, projetos e conquistas. Mas nem de longe isso é o fator mais importante da sua vida. Nem de longe. Saúde, família, tudo isso é muito, mas vezes mais importante. Então ele aqui não vai me deixar mentir. A febre da filha dele é vezes mais importante do que qualquer trabalho que ele tenha, ou qualquer obrigação que ele tenha na vida. Eu tenho 2 filhas, eu sei o que é isso. Quem aqui é pai ou mãe sabe do que eu estou falando. Você tem coisas, quem tem pai vivo, quem tem mãe viva, então você tem coisas na vida que são muito, mais vezes mais importantes que isso. Dê ao concurso o peso que ele tem. E ponto. Só isso. É mais uma prova das milhares que você já fez na sua vida, das, sei lá, N outras que ainda vai fazer na tua vida. É mais uma prova. Foda-se. E o último grupo é aqueles que só padecem de culpa, por incrível que pareça, cara. A gente se auto-sabota porque a gente tem culpa. Tem um grupo de pessoas que não consegue aceitar que é merecedor de sucesso, que é merecedor de vitória, que acha que não fez suficiente, que acha que... Tem um pouco a ver também com a baixa autoestima, com a falta de amor próprio, mas que acha que não é bom o suficiente, que acha que não merece um cargo bom desse. Cara, você merece tudo. Você não deve nada a ninguém. Afasta a culpa, tira a culpa da cabeça, porque a culpa só destrói. Não tem nada de construtivo com tudo. Tá? Então, assim, eu vou falar ainda mais desse aspecto psicológico da prova, eu vou voltar dando esses toques para vocês, porque eu acho que isso é importante, talvez mais importante do que o que eu vou falar de repercussão geral, do que eu vou falar de precatório agora com vocês. Talvez essa conversa de 2, 3 minutinhos aqui, esse tempo que a gente está perdendo, e eu compenso no final, se for o caso. A gente fica até 11 horas, 11 horas chutam a gente daqui, eu pago multa. Mas até às 11 a gente pode dar uma enrolada aqui. Eu volto e falo e cubro no final o que faltar, não tem problema. Mas eu acho que você tem que estar com a cabeça boa. Sem esse tripé, estudo, físico legal e cabeça boa, a aprovação fica muito, muito complicada. A prova já é difícil. Você ficar botando mais peso em cima dela, ela fica impossível. Legal? Então vamos falar de direito agora. Bora! Vamos para aquilo que você veio para cá para ouvir. O professor Toninho quase me matou do coração, porque ele começou a falar de precatório, e mais da metade da minha aula está baseada em precatório, brincadeira. É só um pedacinho. Vou complementar, o Toninho já falou bastante coisa interessante de precatório, mas eu quero complementar com coisas que eu acho que também podem cair a respeito dessa matéria. Primeiro, a tese 521 de repercussão geral, né, do Supremo, que diz o seguinte, lembra, tinha uma discussão muito grande a respeito de precatório, porque eu tenho precatórios, você sabe, eu vou falar daqui a pouquinho sobre... Já falo agora. A Constituição ela organiza em sistemas de preferências de precatórios. Eu não tenho só uma fila de precatórios, eu tenho, na verdade, 3 filas de precatórios. Primeira fila é que são aqueles precatórios humanitários, né? Que são precatórios alimentares, que o titular maior de 60 anos, portador de moléstia grave. Então, por que chama de precatório humanitário esse? Porque a pessoa, desculpa falar assim, mas é verdade, está mais perto da morte do que a média dos outros. Está mais perto de morrer. Então, vamos pagar para ele antes. Esse é o que o primeiro recebe. Legal? Segunda categoria, precatórios alimentares, que envolvem salários, vencimentos, inclusive indenizações fixadas em ação de responsabilidade civil, do poder público, inclusive, né? Em que há evento morte ou invalidez. Então, lembra que esse dinheiro é alimentado por quê? Porque a pessoa usa para sobreviver, ela usa para comer. Segundo lugar, segunda fila de precatórios. E, e, no final, todos os outros, que a gente chama de precatórios quirografários. São, inclusive, aqueles, meus caros, de desapropriação. Desapropriação é sacanagem, esse quirografário. Né? Quirografário não é um nome jurídico, legal, mas é um nome que a gente usa para você entender que é um precatório sem garantia ou privilégio algum. Legal? É uma baita sacanagem de desapropriação sempre, porque você está sendo tirado da sua casa. Você precisa desse dinheiro para comprar outra, né? Mas não é assim que a Constituição entende, não é assim que a lei entende, e a gente continua tratando esses precatórios, mesmo de desapropriação, como precatórios sem qualquer privilégio. Então, a Constituição ela traz esse sistema escalonado, esse sistema de filas diferentes de precatórios. E a discussão que a gente tinha é o seguinte, que o Supremo resolveu com essa tese de repercussão geral, a 521, que eu falei para vocês. Eu tenho um precatório
Caiu, ele voltou, então... Agora voltou. Estão me ouvindo? Avisa aí, tudo bem? Ah, ótimo. Valeu, gente. É porque ele caiu e ele volta no mudo, tá? Mas então eu estava falando de precatório, eu vou dar voltar um pouquinho. Falei que tinha 3 filas, 3 espécies de precatórios, né? Os chamados humanitários, mais de 60 anos, doentes, portadores de moléstia grave, pessoas com deficiência, né? Com relação a isso, faltou falar um detalhezinho que é importante. A Constituição fala que o valor do precatório, o valor que entra na fila antecipado do precatório humanitário é até 3 vezes o valor do RPV daquele ente federativo. Legal? Isso é o que diz a Constituição. Cuidado com a nossa prova aqui. Por quê? Porque São Paulo adotou 5 vezes. A gente paga como humanitário até 5 vezes o valor do teto da RPV. Tá? Guarda essa informação que você pode cair na prova. Se cair, derruba todo mundo que não conhece a eleição municipal. Então, esses são os humanitários. Segunda fila, os precatórios alimentares em geral. Né? Exemplo humanitário tem que ser alimentar também. Alimentares em geral. E, por último, aqueles que não têm qualquer garantia. Então, eu venho dizer a vocês que existem essas 3 filas. E a briga que se tinha era... eu tenho um precatório humanitário que foi expedido esse ano. O município fazia acordo para pagar um precatório quirografário que foi expedido no ano passado. E aí, o credor do precatório privilegiado entrava com ação pedindo sequestro de rendas públicas, dizendo, olha, está preterindo o meu precatório, porque o dele é quirografário e o meu é privilegiado. O que o Supremo definiu? A fila é anual. Ou seja, eu tenho que pagar primeiro todos de um ano, primeiro os especiais, que são os dos humanitários, depois os especiais alimentares comuns, e depois eu pago os quirografários daquele ano, para só aí começar a pagar o seguinte. Ficou claro? Então deu para entender? Não há preterição quando eu pago um quirografário expedido antes, no ano anterior, antes do precatório privilegiado expedido no ano seguinte. Tá claro? Guarda essa informação. Eu acho que isso pode cair na prova. Aliás, tudo que eu vou falar aqui eu acho que vai cair na prova, então estou sendo redundante. A Constituição também permite agora a cessão, expressamente a cessão de precatórios. Eu posso vender meu precatório para terceiros. Lembra que quando eu cedo meu precatório para terceiros, não existe mais privilégio. Ele entra como quirografário. O cessionário, aquele que recebeu o precatório, ele não entra com qualquer privilégio no sistema de pagamento de precatório. Ele entra